Shabbat Shalom, meus amigos, amados simpatizantes ao canal Dias do Mashiach, comigo, Tzadik Bem. Amados, hoje vamos fazer um vídeo diferente, vamos falar sobre a Parashá. A Parashá de hoje é a Metzorá, neste sábado de paz, no dia 9 de abril de 2022, mais ou menos às 14 horas da tarde. Amados, neste vídeo vou trazer um estudo muito importante sobre a porção semanal da leitura bíblica da Torá. Amados, eu quero fazer um pequeno resumo aqui sobre a Parashá, né? Bom, amados, eu vou explicar para vocês sobre a Torá, né? A meditação semanal dos textos da Torá, que são as parashot, são porções semanais que nós recebemos sobre os 4 primeiros livros da Bíblia comum ou da Torá, né? Que vai desde Gênesis até o livro de Deuteronômio, tá bom? Nós temos aqui a Torá, né? Para os israelitas, o Pentateuco, né? Temos conteúdos semanais, são porções segundo o calendário judaico, né? São pequenas porções que, como eu havia dito aqui em vídeos passados, nós temos pequenas porções sobre a leitura da Torá, né? Ao longo de um ciclo de um ano, lendo os 5 primeiros livros, né, da Torá, ou da Bíblia hebraica, ou da Bíblia comum. Vai de Gênesis até o livro de Deuteronômio, né? Ali fala toda aquela narrativa da história do povo de Israel, do princípio até a chegada na terra de Canaã e ali vivendo até os dias de hoje. Então, amados, essa pequena porção, conforme o calendário judaico, é uma porção que é repassada das sinagogas do mundo inteiro, né? Que um ciclo de um ano, ali se fecha esse ciclo da leitura da Torá dos 5 livros, né? Amados, então durante esse um ano, quando se finaliza esse ciclo, é feita a última porção no Shabbat Hagadol, no grande sábado, onde assim tem a festa de Simchat Torá. Nesse sábado de hoje, dia 9 de 4 de 2022, a porção da Parashá tem como tema Metzorá, né? Eu tenho aqui, amados, conforme os escritos, né, sagrados, essa passagem, essa Parashá, ela se encontra em Levítico 14:1, tá bom? Vamos dar início. É um vídeo gravado, eu vou postar aqui no canal Dias do Mashiach, tá bom? Todo Shabbat, se o Criador assim nos permitir, vamos trazer porções da Torá, vamos fazer a leitura, vamos trazer aqui também explicação sobre cada tema, tá bom? Que sirva de reflexão para você, amado. Na Parashá dessa semana, estaremos tratando sobre as pessoas que possuem lepra e como era feito o ato de sua purificação. Então, amados, Metzorá nada mais nada é um nome hebraico que diz lepra, né? Nessa análise começa com um texto, depois que Adonai falou a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e ao sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver se purificado, se tomem 2 vezes vivas e limpas
diz assim, amados, conforme o sacerdote ordena, né? Que por aquele que houver se purificar, se tomem 2 aves limpas, e pau de cedro, e carmesim. E isso, pô, tá no livro de. Isso está escrito no livro de Levítico 14, 1 a 4. Então todo aquele judeu ali no arraial, né, quando o povo de Israel saiu da terra, né, do Egito, estava ali peregrinando no deserto, né, conforme a ordenança do grande Deus Criador. Então, a lepra, ela entrou no arraial, né? Então, segundo o mandamento da Torá, existia ali uma purificação para as pessoas que eram acometidas dessa lepra, né? É uma lepra, amados, diferente dos nossos dias. Nossos dias de hoje, né, em 2022, temos aí, né, a hanseníase, né, com vermelhidão na pele. Naquele tempo a lepra, amados, era algo sobrenatural. E a cura também era algo sobrenatural. Só Adonai, com a sua imensa misericórdia da vida daquele israelita, para poder curá-lo, né? Então diz assim, né, que para sua purificação, né, conforme o sumo sacerdote ordenava, né, Arão ordenava, que tinha que pegar 2 aves pequenas, né, puras, limpas. Tinha que pegar também o pau de cedro e o carmesim e os outros para poder assim se purificar. A primeira coisa que este texto nos mostra é que há uma lei do leproso. A palavra lei em hebraico é Torá. Esse significa ensino, lei. Um outro detalhe que a palavra leproso em hebraico é tissará, que significa sofrer. Doença de pele, ficar leproso. Ela provém da raiz tiscar, de onde provém também o termo tissorek, que significa necessidade, de também tissarater, que significa doença de pele maligna e lepra. Então, amado, você vê, né, que os termos da Torá, nesse texto rabínico, é muito explicativo, tá? O povo naquele tempo era cometido com essa doença sobrenatural, como um castigo da divindade de Adonai, né? Vamos continuar também aqui. Novamente queremos ressaltar que a lepra era o sinal de imunidade da alma, que também precisa ser purificada. São doenças da alma que precisam ser curadas. Aquilo que está evidente no exterior somente reflete o que está acontecendo no interior do homem. A continuidade do texto nos fala sobre o dia da sua purificação. A palavra purificação em hebraico é toharan. Desta mesma raiz provém os termos torá, que significa claridade, teran, que significa limpeza, e torro, que significa limpo e puro. Torá, né? A Torá, o ensino sobre a lepra, nos fala sobre uma doença cutânea de pele, de origem maligna, que revela a necessidade daquela pessoa em ser curada, tanto no interior quanto no exterior. Ou um outro detalhe é que a sua purificação é consequência, a sua purificação, né, e consequentemente a sua cura trará reflexo de claridade, limpeza física interior e exterior, e mostrará aos demais que daquele momento em diante aquela pessoa estará totalmente limpa em termos físicos, morais e cerimoniais, e poderá novamente partilhar daquilo que é limpo e puro juntamente com os outros. Então, amados, você percebe aqui, né, que as escrituras, ela explica que quando o israelita, naquele momento ali no arraial, era cometido de uma lepra, uma doença sobrenatural, atingia não só a sua, o seu interior, o seu estado físico, mas também o seu exterior, a sua alma. Ele ficava ali abatido, triste, desmotivado, criticado por muitos próximos a ele,
Então, essa pessoa que era cometida dessa doença sobrenatural, dessa lepra, ele era retirado do meio do arraial do povo de Israel, colocado a porta para fora, né, do arraial, para que ali o sumo sacerdote fizesse todo o procedimento de purificação daquela pessoa cometida com aquela doença. Se Hashem, o eterno Deus, Criador, tiver misericórdia daquela vida e a pessoa se arrepender dos pecados dela, do erro que ela cometeu, ele será purificado e retornará ao arraial de Israel. Porém, se Adonai não tiver misericórdia daquela alma, daquela vida, ele será expulso do meio do povo de Israel, merecedor assim do castigo sobrenatural de Adonai. Tá? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. A lepra, que também é um símbolo do pecado, é um mal universal. E isso nos é demonstrado pelo número de pessoas leprosas no Taná. Quantas pessoas leprosas aparecem no Taná, quer dizer, o Novo Testamento da Bíblia hebraica, né? É o 4, é o número do mundo, né? Temos aqui 4 versículos no Antigo Testamento que fala sobre esses momentos da lepra, tá? E também no Novo Testamento, né, fala também, né, sobre momentos ali que Israel passava por esse pecado, né? Fala-se também, demonstrando assim a universalidade do pecado. As 4 ocorrências são as seguintes. Quer dizer, Miriam, né, irmã de Moshe, sofreu lepra. Está escrito em Números 12:10. Naamã, né, nos tempos da rainha Esté, também sofreu da lepra. Está escrito em 2 Reis 5:5. Também tem a passagem dos 4 leprosos, né? Em 2 Reis 7:13, e fala também de Uzias, 2 Reis 15:5. Na Brit Hadashah, isso só é dito assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Elohim. Romanos 3:23. Outra vez, Paulo acrescenta, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Elohim é a vida eterna, pelo ungido Yeshua nosso Senhor. Romanos 2:23. A lepra, pecado, tem transformado a vida da humanidade e tem trazido como consequência o abandono, a morte e o afastamento do homem de seu Criador. Então, amados, você percebe que o pecado ele afasta o homem, de certo modo, ali de perto de Adonai, de perto de Hashem, né? E em consequência desse pecado, ou a pessoa ela vai ser acometida dessa lepra, né? Muitas vezes, tanto conforme ali nós lemos, tanto na Torá como no livro dos profetas e no Novo Testamento, na Bíblia hebraica, ela retrata em vários momentos essa lepra. Lá nos dias do passado, o povo estava ali no deserto, lá na terra de Israel, né? Aos dias dos profetas, sempre teve, né, essa situação da lepra, que é um castigo através do pecado humano, que Adonai ali castigava a pessoa. E para a pessoa ser curada, só muito arrependimento no coração da pessoa. E assim Adonai, de sua imensa misericórdia, curar essa vida, né? Tivemos aqui também 4 passagens, né, que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento das Bíblias comuns, né, retrata momentos, exemplo de momentos sobre a lepra, né? E aqui o apóstolo Paulo fala que a lepra ela é considerada como um pecado contra as leis do Criador. Continuando, amado, o que é Lashon Hará? E por que é tão grave? Lashon Hará, amados, tá? Vamos aprender, né? É um dos maiores causadores da lepra sobrenatural nos dias do povo do Egito e no povo ali em Israel, na terra de Canaã.
Lashon Hará é uma observação negativa, verdadeira sobre outra pessoa, né? A Torá nos proíbe de fazer tal declaração ou de dar ouvidos a ela. Levantar aqui um mau testemunho da presença divina, tá? É uma Lashon Hará. Espalhar falsas notícias de um ungido de Adonai, também isso é Lashon Hará. Ou seja, são palavras maldosas, palavras pecaminosas, palavras erradas, né? Nossos sábios nos ensinam que um judeu que fala Lashon Hará peca tão gravemente como um assassino, um adúltero ou um idólatra. Na época da Bet Hamikdash, um judeu que falasse Lashon Hará era punido com Tissarat, né? Com a lepra, tá? Então, amados, a Lashon Hará, ela em um seu grau mais elevado de pecado, Adonai pode punir a pessoa com a lepra. Nos dias de Moshe, ali no deserto, muitos falsos testemunhos se levantaram contra a liderança de Moisés e contra também os desígnios de Adonai. E o nível de pecado chegou a tão grande, através dessa Lashon Hará, através dessas falsas notícias, né? Dessas mentiras, palavras mentirosas, Adonai puniu a pessoa com a lepra. E se a pessoa não se arrependesse, era expulsa do arraial de Israel, lá no Bet Hamikdash, né? Continuando, é fácil entendermos por que um judeu que comete assassinato ou roubo fica com o Tissarat. São crimes graves, mas por que um judeu que profere umas poucas palavras proibidas também recebe Tissarat? Eis algumas das razões pelas quais Lashon Hará é considerado uma falha tão séria, tá? Um dos primeiros explicações rabínicas aqui, porque Lashon Hará, são palavras proibidas, pode também trazer lepra a um Yehudim, a um filho de Israel. Na primeira explicação aqui, traz assim, amados, é muito difícil e, às vezes, quase impossível fazer techuvá, quer dizer, o retorno, né? O retorno aos ensinamentos do Eterno e receber as palavras e se arrepender dos pecados. É muito difícil. A pessoa que causa Lashon Hará fazer esse retorno novamente é muito difícil. Só muita misericórdia de Adonai. Então, conforme a exploração aqui do Rabino, é muito difícil, às vezes quase impossível fazer techuvá por haver falado Lashon Hará. Para fazer techuvá, a pessoa deve sentir-se arrependida por haver falado Lashon Hará e decidir nunca mais repetir esta falha, mas não é suficiente. Ela deve também dirigir-se à pessoa sobre a qual fala e desculpar-se. É muito difícil procurar um parente ou amigo e dizer: falei Lashon Hará sobre você, por favor, perdoe-me. Isso é tão constrangedor que a maioria das pessoas não fará. Mesmo se uma pessoa desejar pedir o perdão de outra, pode acontecer de te falar Lashon Hará sobre um grupo de pessoas e não pode desculpar-se com todas elas. Ou pode te falar Lashon Hará sobre alguém que viajou ou faleceu. A techuvá completa pela grave falha de Lashon Hará é muito difícil. Por isso devemos ter cuidado para evitar esse pecado. A segunda explicação: Lashon Hará frequentemente é cometida mais de uma vez. Quando se trata de roubo ou assassinato, um judeu entende que deve fazer techuvá e nunca cometer ato novamente. Mas quando trata-se de Lashon Hará, a pessoa
erroneamente pode pensar que a diferença faz poucas palavras. A terceira explicação. Deus quer que todos os judeus vivem em paz uns com os outros. Lashon Hará causa ressentimentos e brigas entre o ouvinte e aquele de quem se falou. Frequentemente, alguém pode recusar-se a ser amigo de outro apenas porque certa vez escutou algo de negativo sobre ele. O Metsorá era obrigado a sair do acampamento e ficar isolado, pois foi ele quem causou rompimento de amizade mesmo fora do acampamento. Ninguém tinha permissão de aproximar-se dele, ficava separado da família, amigos e vizinhos. Se purificado, para o leproso, significa começar a vida de novo. E isto é uma figura de novo nascimento em sua vida. Tal ato era precedido de sua apresentação ao sacerdote, que o examinava e o declarava limpo, e, portanto, apto para poder entrar novamente na presença do Eterno. Então, amados, é muito séria essa questão, né, de Lashon Hará, né? O povo de Israel ali no passado cometeu muito, né, essa situação de Lashon Hará. Eu estou lendo mais aqui. Fala assim, ó, o Midrash explica: porque duas aves, um graveto de cedro e um esopo de grama eram usados para purificar o Metsorá, porque a Torá nos ordenou usar aves para purificar a Metsorá. Deus assim está lhe dizendo: você agiu como um pássaro chiureia constantemente. Você também falou e falou sem prestar atenção no que dizia. Porque um pássaro é abatido e o outro é libertado. O pássaro colocado em liberdade significa, se você usa sua língua com palavras de Torá e bondade, estará usufruindo da vida de modo correto. A grama e o cedro são totalmente opostos. O cedro é a mais alta das árvores e o esope é o mais baixo dos arbustos. O Metsorá é lembrado, porque você falou Lashon Hará, porque pensou que era um cedro melhor que os outros, para evitar falar Lashon Hará no futuro, deve sentir-se humilde como a grama. Porque Deus trazia Tetzará às casas. Duas vezes também enviava manchas. Deus às vezes também enviava manchas de Tetzará às paredes das casas, e isto acontecia por uma série de razões, né? Então, mas, o texto aqui ele é bem grande, eu não quero me aprofundar muito, só mesmo trazer aqui o significado, né? Quando você levanta falsas palavras ou falso testemunho do seu próximo, ou de um irmão de fé, ou alguém amigo da família, ou irmão ou parente, né? Você está ali espalhando Lashon Hará, igual o passarinho quando ele voa, né, rumo ao vento. A mentira, ela se propaga na velocidade do vento, e aonde ele chega já tem bocas ali esperando para receber aquela mentira. Assim é Lashon Hará, amados. Então devemos evitar, amados, esse tipo de comportamento. Não só nós, como também as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia e nossas vidas. Porque não é feliz o homem que levanta falso testemunho, ainda mais com um líder de uma comunidade judaica. Não é bom,
a pessoa levantar falso testemunho porque está com raiva de alguém e ali quer descontar aquela sua raiva, fazendo má fama da pessoa diante ali dos próximos a ele, né? Isso é lashon hará, isso é pecado, isso é condenável perante Adonai. Então, amados, no tempo lá no passado, no tempo ali que Moshe estava tirando o povo do Egito, estava ali vivendo ali proximidade do Monte Sinai, quando estava recebendo ali as ordenanças do Criador, até a sua irmã Miriam fez lashon hará, murmurou, falou, duvidou, porque o Criador só fala com você, Moisés. Então Miriam ficou branca, né? Ficou com lepra, né? Porque duvidou das palavras de Moisés, duvidou do Deus Criador. E o povo de Israel também queria saber por que Deus não fala com eles. Quando Deus começou a falar os 10 mandamentos que ali pronunciava no Monte Sinai, o povo pediu para Moisés: Moisés, fala com o Criador para que ele tenha misericórdia e não nos destrua, porque a voz do Eterno que estava vindo sobre o Monte Sinai era muito grande e o povo não estava ali conseguindo ouvir a presença poderosa de Adonai. Então Moisés intercedeu. E a situação de Miriam, né, de Miriam, é que ao duvidar, né, dos propósitos de Adonai e ao criticar Moisés, né, ela foi cometida também da lepra, né? E ela ficou ali um período para se purificar, né? Moisés só orou: Eterno, a cúria, e Deus a curou. Porém, ela passou por um período, né? Ficou ali afastado, próximo ao arraial, né? Que as tendas dos israelitas, né? Dos hebreus, quando estava ali peregrinando no deserto, e ela ficou ali afastada até se curar. Passou-se dias e mais dias até ela se curar. Quando ela se curou, então o arraial pôde se levantar e seguir novamente a sua peregrinação. O povo de Israel estava esperando ela, amados. Estava esperando ela se arrepender no seu íntimo, no seu coração, das suas palavras erradas, murmurar, criticar Moisés, criticar o próprio Criador. E Moisés ali intercedeu, Adonai teve misericórdia e a curou, porém ela só pôde retornar ao arraial dias depois, quando a sua purificação no seu íntimo, do seu coração, ela se arrependeu de todo o seu erro, né? Então, amados, temos que ter muito cuidado quando a gente levanta, né, palavras erradas de alguém importante, né, no nosso meio, ainda mais um líder rabino, um líder roshi, ou um sumo sacerdote, né, ou um levita, ou pessoas mais velhas que a gente. Amados, um princípio de tudo: respeito. Se você tiver respeito às outras pessoas mais velhas que você, lashon hará jamais será praticada. Jamais será praticada. E Adonai, né, jamais vai correr o risco de cortar o seu nome do livro da vida, né? Então, amados, fiquemos aqui com essa meditação da Parashá Metzorah, né, deste sábado Gadol, né, que intercede ali a festa de Sukkot, a Páscoa judaica, né? É uma festa de mais de 3.000 anos de existência, passada de pai para filho. No Shabat, agora à tarde, vou fazer uma live ao vivo falando sobre a introdução dessa festa de Pessa, né? Então, amados, quero agora chamar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal aí embaixo, ative o sininho aqui do outro canto. Fique por dentro de novos vídeos, novos conteúdos que vão vir aqui no canal. Dias do Mashiach, comigo, o Tzadik Ben. Dê o seu like, compartilhe nossos vídeos, traga a família, traga os amigos, para também fazer parte dessa família aqui desse canal. E vamos fazer crescer, amados,
cada vez mais esse canal. Vamos aqui tentar chegar ao nosso primeiro K. 1K, quer dizer 1000 inscritos, né? Para assim a gente poder andar e avançar mais ainda no nosso trabalho abençoado, amados. E eu quero e eu desejo que o Criador, Deus de Israel, abençoe você e a sua família imensamente todos os dias, amado, todos os dias. Então, até o próximo vídeo.